Bom, começando, professor Brito, eu pediria que o senhor mesmo fizesse a sua apresentação. Eu queria só lembrar, né, eu o conheci no início desse século, quando o senhor era diretor científico do IPEF, e o IPEF publicou esse livro. Não sei se vocês verem, né, A Floresta e o Homem, e trata aí da exploração racional com sustentabilidade das madeiras, né? E depois disso, né, o senhor acabou um pouco aí tendo um diálogo com o mundo da cachaça, né, orientando essa tese, e me parece que o senhor também está pesquisando a questão do termotratamento já há alguns anos. Então, com o senhor, eu pediria que o senhor já mesmo se apresentasse e como nós combinamos, que seria aí entre 15 minutos, né, uma apresentação para ficar um evento bem dinâmico e objetivo e produtivo. Bom, senhor. Ok, Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo convite. É uma situação completamente nova para mim, porque é a primeira vez que eu faço uma apresentação para tratar de questão de tanoaria, e a única coisa que eu entendo de tanoaria é que eu sei que ele é feito de madeira. E tem as 3 ou 4 cintas. São 4, né? Então, a única coisa que eu entendo é isso aí. Foi muito bom você convidar o Marcelo, até me esqueci, poderia falar com ele, porque o Marcelo poderia nos ajudar bastante na discussão, apesar do tempo lá longevo quando ele trabalhou. Realmente, depois ele pode se apresentar, se ele não entrou, se vai entrar. Ele mudou completamente de ramo, ele virou empresário em outra área completamente distinta. E, infelizmente, não continuou o trabalho. Mas eu vou me reportar muito ao que ele fez, inclusive. Tá? Mas, Fernando, por favor, o perigo de chamar professor é que o professor, você fala 10 minutos, ele fala 20, você fala 15, ele fala 30, tá? Então, você me corta, quando faltar 5 minutos, ele fala. Eu vou procurar ser o mais dinâmico possível. Deixa eu fazer uma apresentação aqui para vocês. Se tiver no ar, vocês me avisam. Está no ar? Ainda não? Não está no ar, Fernando? Está, ok. Ah, ok. Então tá. Bom, vamos então direto. Deixa eu apresentar então. Eu faz 3 anos que me aposentei da USP, mas eu continuo como professor colaborador, professor sênior. Eu tenho algumas experiências como professor fora do Brasil, duas ocasiões, uma há poucos anos atrás, inclusive. Eu atuo basicamente na área de tecnologia de madeira, com viés razoável para a parte química e para a parte de tratamento térmico de madeira, e um pouco também com extratos de plantas, com óleos essenciais, resina, etc. E tal. Esse sempre foi o meu métier, tá? E atualmente eu tenho eu voltei, viu, Fernando? Eu voltei para a direção do IPEF, agora a diretoria executiva, não é mais científica. Ela tem um outro status em relação à administração do Instituto, e está inteiramente à disposição dos senhores. É um instituto privado, que tem parceria aí com cerca de 25 universidades no Brasil e mais umas 5 universidades no exterior. E é um instituto que é mantido pelas principais empresas que plantam florestas de eucalipto e pinos no Brasil. Tá? Em torno de 4 a 5 milhões de hectares de florestas. Algumas vocês conhecem, a Senibra, a Suzano, a Duratex, Ocatex, a Eldorado, enfim. Nós estamos aí, esse IPEF é bastante conhecido, tem 52 anos de existência. Bom, como eu não entendo de tanoaria, eu falei assim, nossa, o que será que é importante? Claro, eu reli a tese do Marcelo, o Marcelo foi lá mais de 15 anos atrás. Então, eu dei uma relita na tese do Marcelo. A tese do Marcelo, a dissertação, de mestrado dele, ela foi feita em parceria com mais 3, 4 professores, cada um especializado na sua área, né? E eu fiz minha contribuição mais na parte da termodificação. Mas, formalmente, eu atuei como orientador principal dele. O que eu fiz? Eu peguei aleatoriamente, ontem eu peguei e falei, deixa eu entrar aqui numa fábrica, uma tornaria aqui em Portugal, por exemplo. Eu entrei e encontrei essa J. Dias aqui. Deixa eu ver o que ele escreve no site deles. Rapidamente, eu compilei algumas informações que estão lá no site dessa empresa que produz tonéis lá em Portugal.
Aí chama a atenção umas palavras que apareceram lá na homepage deles. Macroporosidade da madeira, água, lignina, hemicelulose, taninos, tratamento térmico, fogo, controle de temperatura, tempo, exposição e combinações de temperatura e tempo de exposição. Eu falei, opa, tem algumas coisas aqui que eu acho que eu já lidei um pouquinho, tá? E a gente tem um conhecimento, eu falei, vamos ver o que isso pode representar. Mas, antes disso, eu não sei se todo mundo, como eu não conheço todos vocês, eu não sei se todos vocês têm alguma noção sobre o que é a madeira em si, porque eu acho que, o princípio, acho que todo mundo conhece muito bem a cachaça, mas conhece bem a madeira? Porque a interação é total. Quando nós tomamos cachaça, estamos tomando madeira, não tenha dúvida. Tem componentes da madeira que estão lá. Então, muito rapidamente, eu peço licença para vocês, se for algum detalhe muito específico, muito complicado, me interrompa que eu explico melhor. Mas eu procurei associar as informações básicas sobre características da madeira e tratamento térmico, já associando com, por exemplo, o trabalho do Marcelo, que está aqui citado. Tá? Ele fez um estudo sobre a influência do tratamento da composição química da madeira, de Amburana, Bálsamo e Carvalho. Isso foi em 2006, então lá foi um bom tempo, né? E eu desconheço, não significa que não exista, eu desconheço outros trabalhos desse nível de fazer a avaliação bem completa da madeira em si, para fazer um teste de degustação, testes químicos na cachaça com esses componentes. Quando se fala em madeira, é importante rapidamente comentar que tem 3 aspectos básicos, não importa para onde vai ser usado, mas com certeza, no caso da tanoaria e do produto que é a cachaça, esses 3 aspectos são fundamentais de se conhecer para, inclusive, fazer um bom tratamento térmico. Então, por exemplo, o que a madeira tem de composição química? 50% é carbono, tá? Oxigênio e hidrogênio. A madeira tem baixos componentes, não tem componente tóxico, não tem componente metais pesados, não tem nada. Ele é tanto é que é um combustível natural de alto valor agregado hoje no mundo em relação à utilização como energia, inclusive em termos de controle ambiental. Então, ele é rico em carbono e oxigênio e hidrogênio. Só que esses elementos químicos, eles se combinam. E aqui não quero exaurir vocês com muito número, mas é importante verificar o seguinte, a variação que existe. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu pegar aqui outra caneta aqui. A variação que existe em relação... PowerPoint aqui. A variação que existe, por exemplo, a madeira tem celulose, mas tem madeira que tem 46% de celulose, tem madeira que tem 61% de celulose. Então, será que durante o tratamento térmico, ou será durante a produção de um tonel, essa celulose, esse teor de celulose influencia? Sem dúvida. A lignina, que é um componente que é a cola, que cola as fibras da madeira, que faz com que uma sequoia tenha 100 metros de altura, tem valores que vai de 15% até 31% de lignina. As polioses é uma outra classe de açúcares, chamada de celulose também. Tem madeira que tem 7,2%, tem madeira que tem 23%. E depois tem um elenco aqui de componentes químicos muito importante, que aqui a influência na questão da cachaça é fundamental, é muito grande, que é aquele que é extraído, por exemplo, em água quente, em álcool, olha lá, o etanol aqui, ó. Álcool, benzeno, álcool tolueno, em éter, são todos componentes da linhagem do álcool que a gente pega a madeira e submete essa madeira em contato com esses componentes para ver quanto que sai e analisa esses componentes. Você veja, tem madeira que tem 0,6%, ou tem 5,7%. Então, o que acontece? Na prática, a madeira que é escolhida para a utilização é a função dessa análise, dessa composição química. Eu tenho certeza que, no caso da tanoaria, tanto no caso da sintragem, né, que é um processo, bem como na questão da interação com a cachaça, necessariamente esses componentes estão lá presentes. Importante conhecê-los, inclusive. Tá? Bom, como é que a gente classifica esses compostos? Aqui é interessante, quem trabalha com tanoaria tem que conhecer o mínimo em relação à composição da madeira, para até quando se direcionar para escolha, para aquisições, saber ter uma noção mínima. Então, na madeira, a gente classifica quimicamente em 2 grupos. Um grupo chamado componentes acidentais e os componentes fundamentais. O que são os fundamentais? São aqueles que toda madeira tem. Toda madeira tem lignina, toda madeira tem celulose, tem hemicelulose, e todas as madeiras têm componentes acidentais. Só que eles são acidentais porque algumas madeiras têm alguns tipos específicos e outras madeiras têm outro tipo de tipos específicos. Isso, inclusive, quimicamente diferencia as madeiras entre si. É muito baseado nessa classe aqui, que é uma classe muito importante para quem faz tanoaria
no contexto da interação com a cachaça, com o extrato alcoólico. E aqui, principalmente nessa classe aqui dos extrativos, onde tem terpenos, fenóis, são muito importantes para a cachaça, alguns açúcares, algumas proteínas, é aqui que tem um elenco importante de valor que se agrega à escolha de espécie para fazer os tonéis, ok? Bom, aí eu falei, bom, em relação à composição química, o que tem, baseado inclusive em alguns materiais que eu li muito rapidamente, baseado também na dissertação do Marcelo, um barril pode ser sintrado graças à presença de polímeros termoplásticos, que são a lignina e a hemicelulose. Olha, voltando aqui um pouquinho, a lignina tem madeira que tem 15%, tem madeira que tem 31%. Então, se a lignina e a hemicelulose tem madeira que é poliose hemicelulose, tem 7%, tem madeira que tem 23%. Ora, é uma oportunidade, porque o tema da nossa conversa hoje é oportunidade, porque se as madeiras variam nesses componentes, e a lignina e a hemicelulose são importantes para a sintragem, é claro que é importante a gente conhecer um mínimo de como é que isso exerce influência, quimicamente falando, e como é que a gente pode escolher a madeira que tenha um teor melhor ou não em relação a essa capacidade de sintragem. A lignina, em especial, que é um componente que na média, em torno de 25% a 30%, ela que faz com que a madeira se curve. Quando você aquece a madeira nessa ordem aqui de 90 a 100 graus centígrados, a lignina, que é a cola que cola as fibras da madeira, ela dá uma amolecida. Aí você consegue encurvar. Quem usa isso muito são vocês, como tanoeiros, mas também quem usa muito isso são os arquitetos para fazer móveis com designs sofisticados, curvar a cadeira, eu uso muito esse aquecimento para fazer esse tratamento mecânico na madeira. Então, para vocês é importante isso, uma oportunidade. Outra citação, o conjunto de aromas da madeira geralmente se deve a moléculas de baixo peso molecular, tá? E que transmitem notas de percepção a vinhos aguardentes. Em compensação, moléculas para o paladar são aquelas que são pequenas num primeiro momento, mas depois, por exemplo, através de uma pré-verificação, elas se unem, formando moléculas maiores, e elas é que fornecem a percepção de gosto doce e amargo, tá? E o sabor de astringência, né? Que vocês sabem exatamente que é aquele de amarração, né? Que é típico da goiaba, por exemplo, né? Causada pelos taninos. Bom, quem são essas moléculas de peso molecular e tanino? São os extrativos, que nós mencionamos lá atrás. Olha só, extrativos, esse elenco aqui, ó. Tem madeiras que tem 1%, 0,6%, 5,7%. O carvalho passa de 10%. Tá? Uma questão interessante. Bom, se existem essas influências desses componentes químicos, será que eu posso pegar qualquer parte da árvore? Eu estou só mostrando alguns flashes, tá? Por exemplo, aqui nós temos o teor de lignina da base da madeira, a parte de baixo da madeira. 27%. A hora que você vai para o meio da tora, cai para 22%. Olha, você tem uma diferença de 3 a 5% a menos quando você trabalha com a peça do meio da árvore. Você trabalha com a peça mais embaixo da árvore, ela é mais rica em lignina. Então, ela tem mais material plástico para você fazer curvatura, por exemplo, tá? Depois aumenta com a ponta. Então, essas variações existem. Existe variação também com o diâmetro da árvore. A árvore com um diâmetro maior tem mais lignina do que a árvore com diâmetro menor. Então, são todos aspectos que oportunizam qualquer, vamos dizer assim, especificação, né, sofisticando, vamos falar assim, a escolha da madeira para fazer o tonel. Bom, todos vocês conhecem, né, a madeira é um corte transversal. Aqui a madeira tem a casca, é chamada casca exterior, depois tem uma parte aqui chamada floema, que é a parte viva da árvore, né? Que faz a árvore crescer em diâmetro. Depois tem um câmbio. O câmbio é uma película que tem mais ou menos a espessura de um papel celofane. É aqui que tem a matriz, ali que a árvore cresce em diâmetro aqui. Então, todo tronco tem uma espécie de um celofane, que é ali que a árvore cresce. E ela pode ser para dentro e para fora, mais para dentro do que para fora, então ela vai crescendo. Depois tem essa parte interna, que é o cerne, que é a parte morta da árvore, que tem esses anéis de crescimento aqui, que nós vamos ver daqui a pouquinho uma foto microscópio eletrônico, para vocês terem ideia como é que isso se passa. E, então, nós temos uma parte, toda a madeira tem uma parte branca, que é chamada oburno, e uma parte interna chamada cerne. Essa parte cerne aqui é o carro-chefe para a questão de tanoaria.
né? E aqui vai, por exemplo, o aroma e o sabor de madeira são características estão relacionadas por se originarem... Cortou aqui. Bom, os odores e paladares apresentados por algumas madeiras apresentam substâncias voláteis se concentram principalmente no cerne. Tá? Então, é aqui que se concentram produtos de interesse para todos. Tanto é que vocês desprezam a parte branca da árvore para fazer tonel, né? Usa mais para energia. Agora, o que são as substâncias voláteis? São extrativos, mais uma vez, extrativos da madeira. Aqui, a árvore é muito complexo, é como um corpo humano, é um ser vivo. Então, ela tem toda uma complexidade de células, de tubos, de poros abertos, poros fechados. Isso é muito importante em termos de translocação de líquidos. Então, a questão de entrada e saída de água, a interação com qualquer líquido que você coloca a madeira em contato, vai estar muito dependente da formatação anatômica da madeira. A madeira é bastante complexa e ela... o mínimo disso tem que ser conhecido para verificar, por exemplo, vazamento. As madeiras foram escolhidas para tanaria ao longo da história porque elas têm características estruturais anatômicas convenientes. O senhor estava falando, desculpa, da Havana, como é que é o nome do senhor mesmo? Havana, como é que é o nome? Edson. Senhor Edson, o senhor estava falando que tem que buscar alternativas, né? Essa busca de alternativas, num conceito mais dinâmico, mais específico, deveria passar por esse tipo de avaliações para você dar o tiro certo, já que você pode ganhar tempo nisso na questão de escolha. Aqui também uma foto muito rápida mostrando a quantidade de estruturas anatômicas, tem tubos pequenos, grandes, tubos perfurados, tubos não perfurados, e é assim que a árvore vive, trocando água, trocando seiva para a sua sobrevivência. Lembrando que o tronco é resultado de algo que era vivo antes. Inclusive, muitas das questões desse tipo de solo, altura do terreno, altitude do local de plantio, se aduba, se não aduba, mudanças climáticas, tudo isso influencia na formação desses elementos químicos, que vão dar resultado da madeira que vai ter características diversas em função dessas combinações. O aspecto genético também é importante. Então, você veja aqui uma foto de um microscópio eletrônico de um pedaço de madeira. Então, tem um orifício, tem raios, tem vasos, tem fibras. Tudo isso aí interage com o produto um produto final que você quer obter da madeira. Aqui uma foto mais próxima ainda, mostrando então que a madeira, isso aqui é a madeira é morta, isso aqui tudo é vazio dentro da madeira. Isso aqui pode ser preenchido por cachaça? Na superfície, num tonel que não foi tratado termicamente, por exemplo, a cachaça, nos primeiros centímetros ali da peça, com certeza tem uma interação. Se tiver alguma coisa aqui dentro, ela vai chupar, vai passar pelos tubos, ou não, depende se os tubos estão abertos ou fechados. Tá? Então, você veja aqui um aumento no microscópio comum, um aumento de 20 vezes. Então, nós temos diferença entre madeira de pinos e madeira de eucalipto, por exemplo, né? Ou aqui é uma madeira de quercus, né? De carvalho, uma madeira de bálsamo, mais para cá. Você veja, tem aqui, ó, esses buraquinhos aqui estão preenchidos. Tá vendo? Aqui parece que tem alguma coisa aqui dentro. Aqui são extrativos, são ceras, são produtos que até que podem aromatizar a cachaça. Tudo isso pode ser dimensionado, pode ser avaliado, pode ser selecionado em relação à madeira. Umidade é outro aspecto fundamental. Muito rapidamente, a umidade, não existe só um tipo de umidade da madeira. Tá? A madeira pode ter a chamada água livre, que é aquela água que fica dentro dos canais. Então, a madeira com mais de 30% de umidade, a água fica dentro dos canais da madeira. Fica dentro de tubinhos. Então, imagina um pacote de macarrão, né? A água passando dentro do pacote de macarrão. Tá? A cola desse macarrão, esse macarrão é a celulose. A cola desses macarrão, aquele macarrão grossão que usava no passado, né, fazer macarronada grossa, a cola que cola esses tubinhos, são colas, a cola é a lignina em si. Tá? Então, veja bem, nós temos chamada água livre, é como se fosse água dentro de um cano. Mas existe uma outra água, que é a água higroscópica. Aquela água que depois que o cano secou, fica aquele embaçamento, aquela película grudada na parede das fibras. Igual o carro, quando está muito frio, você entra no carro, quando aquece no carro, você fica com o vidro embaçado. Aquilo é água. Aquilo lá também fica na madeira. Aquela água é difícil de tirar. Então, quando você vai secar a madeira, por exemplo, a primeira água que sai é a água dos buracos, dos orifícios. Depois, quando a madeira chega com 30% de umidade, a água começa a ficar mais difícil de sair, demora mais tempo. Por quê? É mais difícil tirar aquela água
que fica grudadinha nas paredes, que é muito parecido com a água que fica no vidro de um carro, que é água, nós chamamos de água higroscópica. A densidade da madeira. A densidade é fundamental, porque quanto mais densa a madeira, menos poros, menos porosidade. Então, até um certo limite, a madeira não pode ser muito leve, porque ela pode, eventualmente, deixar vazar, mas também não pode ser muito dura, porque fica difícil para você fazer o trabalho mecânico nessa madeira. Tá? Como eu não trabalho com tanoaria, não sei exatamente se existe um limite propício para isso, mas é uma coisa que também dá para selecionar materiais que possam ser otimizados tanto para fazer o tonel, como para a interação em relação ao líquido. Tá? Mas tem madeiras que tem 0,13, que é a balsa, que é usada para fazer aeromodelo, até madeiras com mais de 1. O pau-santo, por exemplo, a maçaranduba, são madeiras que têm mais de 1 de densidade. Tá? É até difícil de você trabalhar mecanicamente com esse material. Então, tem uma gama de oportunidades e variação de densidade também para você trabalhar. Uma coisa importante também no caso do tonel é a questão da madeira se mexe. A madeira se mexe. É muito comum quando você compra um móvel, se o móvel não foi bem trabalhado na fabricação, você compra um móvel na época de chuva. Aí, depois uns 3, 4, 5 meses, para a chuva, começa a secar, diminui a umidade ativa do ar, você vai abrir a gaveta, você sai com a tampa da gaveta na mão. Por quê? Ela encolheu, a cola despregou, e você perdeu a característica que a madeira tinha, que ela não foi bem seca. Pode acontecer o contrário também. Uma madeira a madeira racha, por exemplo, um móvel racha, por conta da retração que ela sofre. A madeira sofre. E ela pode chegar até 15% de retração. Ela se retrai em diferentes formatos, em função da posição, do corte que você faz na madeira. Você faz um corte tangencial, um corte radial, um corte longitudinal, ela se mexe de forma diferente. Mas no somatório, a madeira com 30% de umidade para cima, ela é estável volumetricamente, ela fica inchada. Abaixo de 30% de umidade, ela começa a retrair, ela pode retrair até 15%. Você vai chegar à umidade 0%. Então, isso é importante na questão da confecção do tonel. Né? A umidade boa. Eu vi que na literatura se fala que a umidade boa é entre 10% a 15%. Mas será que é isso mesmo ou é por prática? Será que não existe uma madeira que pode... porque eu sei que não é fácil deixar a madeira estocada no campo ou secando, porque isso dinheiro empatado é juro que está comendo, né? Quanto mais cedo você puder usar madeira, menos você tem em termos de investimento com estocagem dessa madeira e tempo de secagem. A madeira destinada na tonelaria deve estar em umidade de 10%. Quando o tonel é montado e preenchido com a bebida, apresenta um aumento dimensional responsável pela retenção do conteúdo líquido. Ou seja, se a madeira está seca, na hora que você joga o líquido, na hora que o tonel está pronto, a madeira vai absorver um pouco, então ela vai inchar. É isso aí que causa o fechamento, né, final no tonel. Agora, o calor na madeira. A gente considera, tecnicamente, que a madeira começa a degradar com 150 graus centígrados. Antes disso, ela sofre degradações mínimas. Tá? Nós podemos usar o calor na madeira de 150 até 1000 graus. Influencia a temperatura, o tempo de aquecimento, o tipo de atmosfera, se é com ar ou se é sem ar, se é com pressão ou sem pressão, o tipo de madeira. Né? Isso gera uma série de processos. Eu vou só citar aqui, só citando, para vocês terem ideia, esses são os diferentes processos que existem quando você interage a madeira com o calor. Tem termodegradação, pirólise, secagem, retificação térmica, torrefação, destilação seca, carbonização ou carbonizamento, gasificação e combustão. A mais comum é secar e fazer carvão e queimar. Essas são as mais conhecidas, mas existem outros processos. Na linha de tanoaria, esse conceito aqui de termorretificação, retificação térmica, que se pretende manter a madeira original o máximo possível, manter o sólido, a madeira no estado sólido, é onde se trabalha com a tanoaria, nesse processo. Então, o processo que é utilizado como nomenclatura é a termorretificação ou retificação térmica, no caso da tanoaria, porque é essa faixa de temperatura que normalmente eu vi que é utilizado. Coisa que vou pular. Aqui eu tenho só estou caminhando já para mais da metade da apresentação. Eu tenho aqui os componentes da madeira, eles se degradam em diferentes temperaturas. Então, é possível, combinando a quantidade de componente químico e a temperatura, você pode otimizar esse tratamento térmico. Quem que se degrada mais rapidamente? Os extrativos. Mas, depois dos extrativos, a hemicelulose e a celulose degradam muito mais rapidamente. A lignina demora mais para degradar.
Por isso que ela se pacifica antes de degradar. É por isso que eu falei para vocês, ela dá a conformação, dá para você fazer a curvatura na madeira. É amplamente conhecido que o processo de queima tem grande influência sobre as propriedades físicas da madeira, proporcionando elasticidade, flexibilidade, contração, entre outras. Além disso, possui a capacidade de transformar e alterar a composição química das aduelas do tonel após seu termotratamento. Então, a termomodificação, que já é praticada por vocês, é essencial, vocês fazem isso, né? Mas não é algo que não possa ser trabalhado ou tentativamente analisado para saber se dá para melhorar, se colocar outra madeira, se dá para melhorar o processo, enfim. Pode-se notar uma variação do teor de compostos fenólicos, que são extrativos, que dão aroma, e uma produção de compostos voláteis odorizantes, tá? A partir da termodegradação. Os elagitaninos são componentes termosensíveis. Quem que são os elagitaninos? São aqueles que dão a amarração na bebida, né? Eu falei que nem a goiaba. Quem são esses componentes? São extrativos da madeira. Então, a linha de estudar extrativos da madeira é uma linha bastante interessante em relação a você selecionar novos materiais ou mesmo trabalhar melhor com combinação com o tratamento térmico, tá? Não sei se isso se pratica, mas eu vi na época do Marcelo, que nos Estados Unidos o pessoal usa tonel de ácido inoxidável, estou falando ensinando para negócio com vigário, né, você sabe disso, e colocam extratos tirados das madeiras para dar aromatização. Essa é uma técnica que pode ser especulada, por exemplo, na ausência da madeira, armazenar extratos para fazer esse tipo de fazer tonel com um tipo de madeira e para a questão do tonel em si mesmo e colocar extratos para dar o sabor. E esses extratos podem ser trabalhados termicamente também. 75% da vescalina e 25% da castaligina, que estão no carvalho, são degradadas pelo aquecimento nas partes superiores das aduelas, durante o processo térmico. Alguns componentes podem até desaparecer dos 2 primeiros milímetros da superfície da madeira durante a queima forte. Os outros constituintes químicos são intensamente afetados em função do nível de temperatura e da duração de aplicação. Por exemplo, o termotratamento ou a retificação térmica reduzem o gosto de marcenaria da madeira. É uma referência que eu encontrei na literatura. São extrativos, normalmente, tá? Mais uma vez. O tratamento térmico, além de ser necessário a confecção dos tonéis, pode modificar a organização estrutural da madeira, favorecendo, assim, a sua extração em meios hidroalcoólicos. O tratamento térmico, ele faz com que alguns extratos se percam, alguns extrativos se transformem, mas alguns componentes, outros da madeira, que são estáveis quando ela é natural, eles podem sofrer uma degradação e dar outro tipo de sabor, que normalmente são baseados na degradação, principalmente de uma fração pequena da lignina. E aqui, ó, uma citação que eu tirei do trabalho do Marcelo, para finalizar, os principais compostos da madeira de carvalho, tá, que foram detectados após o termotratamento da madeira do carvalho. Então, vocês vejam, a celulose. A celulose, deixa eu voltar aqui, a celulose, ela é uma estrutura com hexose, um açúcar, né, polimerizado, ela gera o furfural, que é um aldeído. Ele dá uma nota de amêndoa. A hemicelulose, que é um açúcar também, só de menor cadeia, menos polimerizado, produz metilfurfural. É um derivado do furfural metilado, e ele dá uma sensação de amêndoa assada. A lignina, quando sofrendo o tratamento térmico, ela produz um eugenol, que é um outro fenol, que é muito usado também em perfumaria, o eugenol. Dá um sabor de especiaria, de tempero. Os lipídios são as gorduras, né? São aldeídos, lactonas, produz vanilina, que dá o sabor de baunilha, e o lipídio também dá o metiloctalactona, que dá o sabor de carvalho da madeira, e transforma também, dá o sabor de coco, de noz de coco. Bom,
que eu quis mostrar de forma muito rápida, porque não dá para falar de tudo sobre os potenciais da madeira em si mesma, naturalmente, e dela termotratada. Mas o termotratamento, sim, é uma oportunidade para você alterar, e eu quis mostrar para vocês algumas características muito rapidamente, que não tinha tempo para falar mais que isso, para provocar uma discussão. Eu não sei se eu consegui atingir o objetivo, Fernando, mas eu procurei colocar um pouquinho de elementos mais básicos de conhecimento, né, científico, para poder até dialogar até que ponto isso é válido ou não válido para aqueles que são os usuários. O termo tratamento tem sido muito utilizado, principalmente na Europa, com tecnologias já avançadas, usando radiação infravermelha, em controles automatizados. E muito dessa base vem do uso da madeira para a construção civil. Porque a madeira fica mais resistente ao ataque de micro-organismos, de fungos, e adquire propriedades que são muito boas em termos de acabamento final. E também na linha de tratamento para tanoaria, que é muito clássico, né? Com fogo direto ou queimando os pedaços de madeira que sobram das aduelas e assim por diante. Bom, foi só uma provocação, tá? No tempo escasso que a gente teve, eu fico à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigado, professor. Altíssima densidade, muito objetivo, muito conteúdo em pouco tempo. Realmente muito bom. Eu pediria, quem tiver as perguntas, guardando aí, nós vamos começar os comentários. Eu sugiro a gente começar primeiro pelo Marcelo, né, que já está online. Marcelo é o engenheiro agrônomo que foi orientando do professor Brito, né, na tese de mestrado sobre o assunto. E, em seguida, vamos ouvir os tanoeiros, os empresários de tanoaria, que está aqui, começando pelo senhor Edson, que já começou o aquecimento da fala ali, e depois a gente vai por inscrições, contemplando cada intervenção. Eu vou confessar a vocês aqui que eu não sei por cargas d'água, eu não estou vendo mais vocês na minha tela. O que aconteceu? O senhor deve ter apertado um botão esquisito aqui, mas um botão de vídeo aí, não? Não, eu uso frequentemente o Google Meeting, mas o que aconteceu aqui? Será que me excluíram da reunião? Não. Todos Larissa? Bom, eu vou... Tenta... Você clica nos 3 pontinhos aí, clica em alterar layout. Os 3 pontinhos ao lado, deixa eu apresentar agora. Eu tô achando esquisito porque sumiu a tela do meeting. É porque estava no modo de apresentação, né? O senhor tinha compartilhado a tela. Você continua aqui na reunião. Será que você não minimizou aí o navegador? Alguma coisa assim, não? Exatamente isso que eu estou verificando aqui. Bom, vamos conversando. Marcelo, prazer, a gente mora na mesma cidade e vai se falar por meeting através de Minas Gerais. Interessante. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, é um enorme prazer ouvir a voz do nosso querido mestre e guru das árvores aí, professor Brito, né? Muito me inspirou na minha carreira, embora eu esteja um pouco uma ovelha desgarrada aí na nossa química da madeira, né? A paixão continua a mesma pela arte da tanoaria e pela essa mística que envolve os aromas, madeiras e tratamentos nela também realizados, né? Então, primeiramente, saudar o professor Brito, que além de me conduzir, me inspirou aí na minha carreira, e aos nossos queridos amigos mineiros aí de plantão, pessoal de tanoaria, de cachaça, de bebidas e afins, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Embora não esteja muito atualizado, isso é que nem andar de bicicleta, né, professor? A gente fica ali com aquele conhecimento meio intrínseco, né, internalizado. Então, eu acho que eu assisti um pouco mais do meio para o fim da palestra do professor Brito. Eu acho que realmente o conteúdo, a linha geral, né, ele é dominador da técnica, da química da madeira,
e eu estudei um pouquinho mais a aplicação dessa química nos processamentos da madeira destinado à confecção de tonéis, né? Então a gente foi longe, fizemos tonéis de eucalipto, estudamos com bastante complexidade, nível de cromatografia aí, o que acontecia quando a gente colocava tratamento térmico nas nossas madeiras, né? Então, o nosso trabalho, basicamente, ele resumiu a prospectar madeiras que tivessem potencial de uso, né? Para isso, o professor me abriu as portas para eu ir estudar lá na École de Bois, perto de Nancy, lá em Epinal, né? Escola da Madeira. E a gente foi entender o que acontecia com o carvalho lá, para tentar aplicar aqui e ter como fator de controle, né, variável a madeira só, né? Então, essa era a ideia. Então, basicamente, além da condução do povoamento florestal, os aspectos silviculturais, que são muito importantes aí. Então, para começar, a gente tem inúmeras espécies de carvalho, né? Tem carvalhos de forma arbustiva até carvalhos, são quase 800 espécies, eu não me lembro de cor, mas alguns têm mais potencial para a produção de tonéis, outros menos, né? Então, a gente tem florestas especializadas em região da França, em região da Espanha, então são determinados locais. E nós temos o carvalho americano, né? Então, o Quercus alba é o carvalho que é mais produzido nos Estados Unidos, na região norte-americana, e o carvalho europeu aí, ele tem 3 ou 4 espécies, o Quercus cecily, penduculé e o Robur, que são algumas espécies mais aplicadas. Além da variedade de carvalho, que tem aí as composições genéticas envolvidas, nós temos aí a condução silvicultural e as condições de terroir, aí, como eles dizem. Então, sol, clima, condições climáticas que influem na qualidade final da madeira. Como o professor Brito disse, são madeiras basicamente de clima temperado, né? Tem um pouquinho em climas de altitude, como o Chile, mas nada muito comercial. Então, o carvalho, dificilmente a gente vai ter um povoamento, ele é crescimento lento, né? E aí surge a primeira variável, a espécie, né, que a gente está falando. Lá já tem tonéis, a classificação dos tonéis por tipo de carvalho. Eu quero da floresta do Vale do Loire, né, que é uma região que fica abaixo de Paris ali, de determinada espécie. Então já começa toda essa questão do terroir da madeira. Em seguida, a segunda variável que a gente tem a se contornar é a questão da secagem, tá? Então, para nós somos toneleiros aí, a secagem ela tem 2 papéis muito importantes. Um físico, de adquirir um equilíbrio de variação dimensional, né? Então, geralmente essas secagens elas duram de 12 a 24 meses na Europa. A secagem da madeira ela fica céu aberto, tá? Não é viável nada em estufa, porque acaba tendo aí já uma degradação de alguns compostos. E essa secagem natural, ela tem também uma lixiviação do excesso, uma lavagem do excesso de compostos, tá? Tem estudos aí, né, os franceses são craques nisso, né, então, de fungos que eventualmente degradam a camada superior da madeira durante a secagem, que mudam um pouco a porosidade, enfim. A secagem é uma outra história que tem uma influência muito grande na qualidade da madeira, tá? Então, a gente partiu da espécie. Segundo, a secagem, né, que a gente tem aí o equilíbrio dimensional da madeira, que é muito importante para a confecção do tonel, e também essa lavagem que eventualmente ocorre, tá? Então, o procedimento, daria para a gente falar uma aula sobre tipos de carvalhos, tipos de madeiras que são usadas lá, né, porque o carvalho, ele por ser uma madeira de clima temperado, ele tem um ritmo de crescimento ali, com variação de madeira de inverno, de verão, anéis bem concêntricos, que permitem um equilíbrio maior, um aproveitamento maior para a tanuaria, tá? Então, fechamos aí um capítulo de, basicamente, espécies, né, e tratamentos silviculturais. Um segundo capítulo do qual a gente está falando, que é a questão da secagem, tá? Que eventualmente vai influenciar na qualidade final do tonel. E o terceiro, e não menos importante, talvez aí o mais significativo,
que é o tratamento de queima, termotratamento, a tosta, né, como o espanhol chama, que eventualmente garante aí uma padronização, um equilíbrio e uma transformação desses compostos, que aí o professor Brito, ele é craque mesmo, né? Então, os precursores que saem lá da lignina, vão se transformar em moléculas em polifenóis de baixo peso molecular, que tem aí uma capacidade aromática diferenciada, né? Então, isso aí tem toda uma transformação que garante duas coisas do termotratamento. Uma é a confecção do tonel, ou seja, essa atividade plástica da lignina que permite a gente curvar ele. Então, são alguns choques térmicos que eles vão jogando água, aplicando calor e aplicando energia, e essa energia vai moldando o tonel, né? Então, ali a gente tem um aspecto físico importante. E, paralelo a isso, essa quebra dos componentes principais da madeira aí, que ocorrem uma série de transformações em voláteis de baixo peso molecular, que são os nossos compostos odorantes. Então, ali a gente tem toda uma conotação de transformação química, que vão transformar nessas moléculas que têm um importante papel olfativo, principalmente aromático, né, porque são de baixo peso molecular, são ela, a lignina, que vai transformar aí no eugenol, no isogenol, que dá o aroma de baunilha, que dá o aroma que a gente tão conhece, né, do uísque lá, que eventualmente tem aí uma conotação um pouquinho de noz de coco. Então, são aromas internacionalmente conhecidos, tá? Então, basicamente, a gente saiu da espécie, passou pela secagem e passou pelo esse termotratamento, que é, de fato, o processo que a gente constatou durante a nossa pesquisa que mais influi na qualidade sensorial da bebida envelhecida, tá? Então, aí a gente tem diferentes rampas de aceleração, diferentes exposições de calor, né? Que, num passado um pouco mais remoto, era feito aí de uma maneira menos controlada, né? Hoje a gente já controla o tempo de exposição ao calor, a gente controla a variação de temperatura, começa com uma variação mais baixa, aplica água, volta, né? Então, uma tosta de 150 graus a 30 minutos. Então, hoje, as grandes casas de vinho, de bebidas de alta qualidade, já tem aí a sua receita de termotratamento, de tosta, né? Então, vejam vocês que são diversas variáveis que vão transformar, né, num conjunto de atributos para um tonel de qualidade, tá? Os tonéis de envelhecimento, geralmente, ele tem esse volume aí, que varia aí dos seus 150, 180 litros até os seus 250, 300, não mais que isso, porque ele tem que ter uma relação de exposição externa com uma relação de trocas com o meio interno, né, por oxidações, evaporação de álcool. Então, gente, é basicamente isso. Assim, eu acho que as palavras do professor Brito, elas são enriquecedoras sempre, né, porque é o profundo da química da madeira lá, então a é precursora de um determinado composto. A gente teve a oportunidade de estudar isso, né? O professor Brito citou a questão do envelhecimento via o uso de chips, microchips, serragem, né, que no nosso país traz uma bebida de segunda qualidade, às vezes até caracterizada em alguns países como fraude, né? Como o uso de soluções adocicadas, mas em muitos países o vinho, Chile, países do Novo Mundo já tem usado, né, tonéis que usam a aeração forçada com uso de chips, né? Então é um paradigma aí que eu não sei se eu preciso até me atualizar como estão essas questões legais hoje, mas nada substitui o bom e velho envelhecimento em tonel, né? Nunca vai ter, acho, embora a gente tenha aí uma tendência, eu acho que descansar em barrica, fazer as harmonizações, fazer a assemblagem faz parte do show aí de se produzir uma bebida de qualidade. Então, se eu pudesse fazer uma síntese aí, eu deixaria essas 4 etapas, tá?
Então, para a gente até fazer outros encontros, né, o estudo da espécie arbórea e dos tratos silviculturais, tá? Então, é o que o professor Brito falou, se eu tenho uma floresta numa área que eventualmente tenha maior inclinação, né, como a Minas Gerais, por exemplo, a gente acaba tendo mais madeira de reação, a gente acaba tendo mais outras características físico-mecânicas da madeira. Tá? A gente tem as características internas daquela espécie, tilose, que proporciona trocas gasosas, enfim. Então, eu acho que um capítulo é a espécie de madeira. O outro é a secagem, que qualquer material que vocês vão estudar de tanuaria já é uma arte, tem um controle. Essas secagens, elas têm que passar assim por... É igual compostagem, a gente tem que virar essas leiras de madeira, né? Então, tem ali um controle de umidade, controle de chuva, controle de condições que, eventualmente, trazem um processamento nessa madeira que a gente está se propondo a fazer. Então, seria não a aduela, seria a ripa ainda, que ela já tem determinadas medidas, né? Depois a gente vai para, basicamente, o processamento do tonel, que aí vai ter aí o trabalho de, eventualmente, fazer as aduelas, fazer os cálculos ali, né? E fazer essa sintragem, tem uma série de processos que vocês conhecem mais que eu, e o mais importante deles é o termotratamento, que ali a gente tem uma transformação muito importante na madeira. Então, madeira, secagem, processamento do tonel e depois as questões do envelhecimento, né? Então, aí é um outro passo que já é um passo que, teoricamente, não é mais nosso, né? A gente já passou o tonel lá, mas é sempre bom saber essas trocas gasosas, aí a absorção de nutrientes, tem um mercado muito importante, né, de requalificar os tonéis, né, tonéis de uísque, de vinho, que eventualmente são raspados, aplicam-se a queima de novo e são revendidos, né? Então esse é um comércio muito grande. No Rio Grande do Sul, lá, o Mesa Casa, a turma, eles compram tonéis usados de carvalho, acabam recuperando isso. Então é um outro mercado, né? Então tonéis de primeiro uso, de segundo uso, isso a gente também acaba tendo, né? Eu fiz já trabalhei na Dempos, já trabalhei na Segamorô lá em algumas visitas que eu consegui com o nosso trabalho aí, mas eu acho que basicamente são esses os capítulos da nossa história, né? Eu estou vendo que estão perguntando aí da granulometria, né? Então granulometria, quando a gente fala, é a densidade, que é o principal fator, né? Madeiras de maior densidade. Então, a gente tem uma série de componentes físicos e químicos da madeira inerentes, né? Então, densidade, porosidade, né? Densidade que aí tem várias formas de serem medidas, como o professor Brito falou, mas cada uma desses componentes da madeira, eles influem, né? Eu lembro que quando eu estudava isso muito em cima, né? Estava up to date aí, a questão da tilose, que permite essas comunicações aí, uma aeração entre o meio externo e o meio interno, né? Ela tem uma atividade meio transversal na madeira, quantidade de vasos, enfim, realmente tem muitas propriedades que vão influir, né? E eu acho que nós, tanoeiros, a missão nossa, assim, nós não, vocês tanoeiros e eu aí junto com vocês, a ideia é conhecê-las e tentar controlar para que a gente tenha cada vez mais um material de qualidade, né? Só para finalizar os resultados da minha pesquisa, sensorialmente, né, quando a gente trabalhou aí mais de centenas de marcas de cachaça, a gente elegeu as madeiras que eram mais utilizadas, então a amburana cearenses, né, o bálsamo, miroxolum peruífero e o carvalho, que é o Quercus SP, que eram carvalhos que vinham importados. Essas três foram as madeiras que durante a nossa pesquisa com os produtores de cachaça eram mais aplicadas. A gente adquiriu essas madeiras de uma forma natural, seca, controlada, com todos os mesmos padrões de umidade, aplicou diferentes termotratamentos e os resultados do termotratamento na análise sensorial foram muito similares.
né? A gente não sabe se as madeiras de clima tropical têm o mesmo aproveitamento e tal, mas demonstrou que a queima, ela tem ali uma importância sensorial muito grande, tá? Então, isso é o suprassumo do resumo, depois eu posso encaminhar a dissertação, se é que vocês já se circularam aí, e eu me coloco à disposição para ajudar aqui em Piracicaba, junto ao professor Brito, aí no que for útil, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção e estamos aí para conversar. É um prazer estar discutindo de um assunto assim que tanto nos apaixona e nos motiva, embora não esteja tão ligado aí, né, no dia a dia. Obrigado, Marcelo. Vamos buscar aí de volta para o setor. Importantíssimo isso, Fernando, inclusive porque, viu, o Marcelo, a primeira coisa que eu fiz na apresentação foi mostrar a capa da sua dissertação, viu? Ah, professor, nossa, né? Nós passamos bons e poucos perrengues para fazer. Eu sei, fico feliz que você não esqueceu de nada. Ah, mas eu ensaiei antes para falar, eu sabia que ia cair. Tá bom. Ela está aí na internet, né? Eu também tenho cópia dela aqui. Eu estou vendo que o professor Benjamin está solicitando. Depois eu já me comprometo a encaminhá-la para o senhor, Benjamin. Toma liberdade, porque ela está pública na internet. Então, a gente pode se apropriá-la aí. Vamos ouvir os tanoeiros, começando pelo senhor Edson. Eu acho que está aqui o Cláudio. Então, acho que depois, não sei se ele vai querer fazer alguma intervenção. E eu pediria, se alguém quiser se inscrever, manifestar, que escreva aqui no chat, por favor, e que logo em seguida a gente vai ouvir o arremate do professor Benjamin e caminhar para os encerramentos, porque senão, né, o evento se alongar demais, ele fica um pouco desgastante. Senhor Edson, cadê o senhor? Estou aqui. Por favor, dentro aí, uns 5 minutos, aí, se o senhor dá um recado. Sim. Obrigado. Parabéns aí pelas palavras do professor Brito, do Marcelo. Realmente é bem por aí mesmo. A gente na tanoaria sente tudo isso aí. Mas o que eu queria deixar da minha parte aqui é que eu sinto que essas madeiras tradicionalmente utilizadas por nós da tanoaria, elas estão com a vida muito curta pela frente. Nós não vamos ter muito tempo mais bálsamo. A amburana vai se estender por um pouco mais tempo, né? E o jequitibá. Os portugueses procuraram as madeiras brasileiras quando chegaram na floresta brasileira, na costa, né? E encontraram lá o quê? Amburana, bálsamo e jequitibá. E é isso aí que eles começaram a usar, e a gente consome cachaça até hoje por conta dessa disponibilidade que tinha, essa facilidade que tinha. Com a proibição e quase extinção dessas madeiras na floresta atlântica, na Mata Atlântica, se procurou sucedâneos na Amazônia. E se encontrou, né? Bálsamo tem uma dúzia de diferentes espécies. A burana também, jequitibá também, né? Mas a pressão em cima dessas madeiras, muito utilizadas pela tanoaria, não é pela tanoaria, mas sim da exportação, especialmente do bálsamo e da amburana, que é exportada como cerejeira. Então, a quantidade que se exporta dessas madeiras nobres brasileiras, que se servem para tanoaria tradicionalmente, elas são vendidas para se tornar móveis em piso nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? Foi dito anteriormente pelo professor Brito que uma árvore dessa, para se desenvolver e conseguir os extratos dessa madeira, demoraria 100 anos, 80 anos, né? Então, isso aí, o brasileiro, ele não consegue enxergar isso. É diferente do europeu, que plantou carvalho lá na Segunda Guerra, que é o carvalho que eles estão colhendo hoje, né? Então, o brasileiro não tem essa percepção. Raramente tem um produtor que plantou castanheira no Pará e agora está cortando a castanheira.
Então, eu acho que a gente tem que procurar... A nossa floresta amazônica ela é tão rica e que não é possível que a gente não encontre lá substitutos para essas madeiras tradicionais antes que ela se exaure de vez. Nós fizemos teste com 150 e poucas madeiras, 132 para ser mais preciso. Nós selecionamos 12 e agora nós estamos na fase de avaliação de segurança alimentar, que tem que passar por essa segurança alimentar, né? Mas são madeiras com potencial perfeito para substituir qualquer dessas madeiras que a gente utiliza hoje, inclusive o carvalho, né? Inclusive o carvalho. Então, eu acho que é esse o desafio que eu gostaria de deixar aqui para o grupo e me colocar à disposição para esse desafio, até porque nós já temos 12 selecionadas de madeiras que a gente conseguiu lá no Acre pelo Instituto Brasileiro de Floresta. Pedacinho de madeira, nós testamos isso em forma de chip. E o eucalipto, a gente testou 12 variedades, selecionando 3 que são fantásticos. Muito obrigado. Obrigado. Quem mais de Tanuaria? O Cláudio está por aí? Ainda? Saiu, né? Rodrigo, por favor, então. Rodrigo Ciriello, da Futuro Florestal. Bom, boa tarde a todos aí. É um prazer aqui estar participando dessa conversa tão rica aí de informações. Agradeço o convite aí do Fernando para a gente estar falando um pouco aí desse trabalho. Então, eu pego um pouco do rabo aí dessa conversa a respeito das madeiras plantadas, né, que eu acho importante a gente falar disso. Eu achei que a gente não fosse falar desse ponto tão profundamente, como o colega acabou de falar, e da Dorna Zavana. A gente vem fazendo um trabalho há quase 20 anos de plantio de espécies nativas. E realmente é um grande desafio no país. Eu acho que o maior desafio não está em se plantar, mas em ter apoio para se plantar. Porque aqui no país, apesar da gente ter bastante dinheiro, financiamento para a gente plantar eucalipto e pinos, a gente não tem nenhuma verba disponível para o pequeno e para o médio para plantar madeira nativa brasileira para esse tipo de finalidade, por exemplo, né? Os financiamentos, eles são de curtíssimo prazo, né? Você tem uma carência, na média, de 8 anos para quitar com 12, 15 anos. Então, se a gente for falar em ciclo de 100 anos, 50 anos, realmente não existe esse recurso para se plantar. Mais uma coisa importante aqui, a gente fez esse incentivo de se plantar jequitibá rosa, de se plantar louro pardo, de se plantar o louro frejó, o próprio que a gente está tentando consolidar ele nos testes físico e químicos, ali, a parte sensorial, para ver se ele é realmente uma madeira que teria o potencial para uso na tanuaria, né? Mas eu tenho contato com produtores também que plantaram castanheira na região lá daquela represa, enfim, lá no Pará, né? Aquela represa grande lá que tem hidrelétrica, me fugiu agora o nome, mas plantou lá 10 mil hectares e ele acha que ele não poderia cortar, ele tem essa visão, né? Com esse contato que a gente veio fazer nesse mundo da tanuaria, eu fiz o contato com ele, falou, não, mas mesmo plantado eu não posso cortar. Eu falei, não, você pode cortar, desde que você faça o registro do plantio, né? Agora, essa questão de que tem que esperar 30, 40, 50, 60 anos, que é um desafio, né? O produtor lá, por exemplo, tem 70 anos, se eu falar para ele que ele tem que esperar mais 30, ele vai ficar triste. Então, a gente tem que adequar, e é o que a gente vem tentando fazer junto ao BNDES e outros organismos, para que a gente tenha linhas disponíveis para que possa se esperar esse prazo, né? Que senão o produtor ter que bancar isso sozinho, os
primeiros ciclos, eu acredito que na Europa devem ter sido financiados por grandes instituições, né? E aqui no país a gente tem uma visão de curtíssimo prazo. São poucos produtores que querem investir em ciclos de produção de 20, 30 anos. Se eu falar para eles que a gente tem que esperar 50, vai ser realmente um grande desafio alguém plantar, né? Porque ele não tem essa visão de continuidade das próximas gerações, né? Então, eu acho que o que vale bastante são trabalhos como esse que o Fernando vem fazendo, de incentivar o plantio dessas espécies muito utilizadas. E eu ouvi outro dia um trabalho bacana de se incentivar os produtores de barris, os tanoeiros, mesmo que ele não consiga utilizar em vida, seja a próxima geração, ele tem um selo para dizer que a madeira que ele utilizou na tanoaria, usei 40 cúbicos, 50 cúbicos, 100 cúbicos em um ano para fazer os tonéis. Se eu plantar essa quantidade de madeira, eu tenho um selo que garante que eu fiz uma reposição florestal daquilo que eu usei. Então, seria excelente até para a própria marca das cachaças e tal, você ter uma madeira que tenha a utilização compensada. Fica isso aí, fica um pouco dessa nossa experiência nesse setor aí de plantar madeira e, quem sabe, usar. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, pela sua, como sempre, brilhante intervenção, um dos profissionais que estão mais atuantes, né, nessa área que vai aí do plantio até a tanoaria, né, que é uma área de conhecimento aí das ciências agrárias e da botânica, que a gente está envidando esforços para reunir as cabeças pensantes desse setor. Eu pediria, então, ao professor Benjamin que fizesse o arremate para a gente, a conclusão aí, né, ele está aqui representando a ANPAC, como da assessoria técnica, embora o presidente Zé Otávio também esteja aqui, e que depois eu te pediria que você fizesse o arremate e já passasse para o professor Brito fazer as considerações finais dele e já encerrássemos. E eu também aproveito para agradecer aqui os que prestigiaram o evento, né, muito alentador participar do evento, que tem cabeças pensantes, realmente com capacidade de contribuir, e isso aqui também é uma forma da gente constituir os contatos, né? Constituir, articular a rede e de troca de ideias, de conhecimento, que as pessoas podem se falarem e interagirem, e a gente construir o propósito da sustentabilidade aí que abastece o setor tanoeiro e o sabor das nossas cachaças. Muito obrigado a todos vocês e, professor Benjamin, é com você agora, por favor. Amigos, uma boa tarde. É uma honra estarmos aqui com vocês, podendo falar em meu nome, em nome da ANPAC. Agradeço à ANPAC, ao Zé Otávio, aos amigos da ANPAC, a confiança em me permitir que eu faça esse encerramento de toda a parte técnica da beleza que nós ouvimos hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de louvar, de parabenizar a ANPAC por este momento feliz de ter chamado o professor José Otávio Brito, os tanoeiros, e aqui o Marcelo, o Cirielo, o nosso amigo da Havana, todos aí, inclusive o Cláudio Tanoeiro, também já vi que está presente, para podermos conversar sobre essa importantíssima etapa da produção de cachaça de qualidade, que é o envelhecimento da cachaça. Gostei demais da abordagem sobre todas as questões feitas pelo professor José Otávio, principalmente nas questões das propriedades físico-mecânicas da madeira, daquilo que o Marcelo também contribuiu, e ele já soube que ele vai me mandar uma cópia da dissertação dele, sem sombra de dúvidas, eu utilizarei muito. E, logicamente, que a gente também tem que apresentar como pessoa da área, que investiga, que trabalha com cachaça, que busca dar suporte à cachaça, à produção de uma cachaça de excepcional qualidade, qual é a nossa visão disso tudo? Bom, em primeiro lugar, a questão
da destruição das nossas essências vegetais é fato. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte: nós temos, juntamente a Colômbia e o Peru, a maior biodiversidade vegetal do mundo. Isso dá um certo conforto no que diz respeito à possibilidade de podermos apresentar alternativas em termos de formação de componentes quaternários ou quintenários de sabor à nossa cachaça. Gosto de lembrar que até o nosso professor Brito falou a questão do terroir da madeira, importantíssimo, porque além do terroir conferido à cachaça pela matéria-prima, pelo processo de fermentação, por todas as reações envolvidas naquele vaso de destilação, que também é um reator chamado alambique, e também as grandes contribuições que são dadas pelos extrativos. Leia-se: princípios ativos naturais provenientes da madeira. Como farmacêutico que sou, não poderia deixar de lembrar a todos que a grande gênese de medicamentos, de substâncias com propriedades medicamentosas no mundo se originam no vegetal. A cana, os chás, as infusões, os macerados, os extratos fluidos, extratos aquosos, extratos etéreos de madeiras é algo que é uma constante na arte de curar, na farmácia, na medicina e em todas as profissões de saúde. Eu quero lembrar que no processo de envelhecimento da cachaça, claro que a madeira dá uma contribuição fundamental. É ela que vai ser a fonte de fornecimento de todos os extrativos, de todos esses princípios ativos que serão extraídos, tanto pela água, quanto pelo etanol existentes na madeira, especialmente esse time fantástico de polifenóis. Só para vocês terem uma ideia, e eu sei que vocês sabem, o professor Brito não falou disso, mas são mais de 5.200 extrativos conhecidos existentes na madeira. 5.200 princípios ativos, que no metabolismo secundário dos vegetais é fundamental a formação desses compostos para, como defesa, como chamariz para a fecundação ou como forma de resistir às ações adversas do roda da caixinha. Então, tudo isso é fundamental no envelhecimento. Quando se considera a madeira, isso é importantíssimo. A título de esclarecimento, eu só queria lembrar ainda que o mapa não permite que se coloque como técnica de envelhecimento a chipagem, mesmo que a chipagem acelerada utilizada com a microaeração, que vai aportar oxigênio a esse processo. Quero lembrar também aos tanoeiros que, além da questão da madeira, a questão do tamanho ela é fundamental. A relação superfície e volume, denominada superfície específica, é fundamental na determinação do tempo de envelhecimento quando se muda de tamanho de recipiente. Tem até uma proposta nossa, já passei para vocês, a maioria, sobre a questão de um novo parâmetro para podermos fazer a chamada tempo de envelhecimento equivalente quando mudamos de barris ou de tonéis. Lembro que a tosta ela é importantíssima na flexibilização da madeira, na questão da porosidade, mas que as condições externas de temperatura e umidade relativa do ar são indispensáveis nessa consideração que precisamos fazer. Quanto à reutilização da madeira, a primeira, a segunda, a terceira reutilização, eu gostaria de dizer o seguinte, lembrar que uma madeira que eu estou reutilizando, mesmo com ativação pela tosta de alguns dos seus princípios ativos
que restaram, que não foram extraídos, já é uma madeira esgotada em termos de princípios ativos naturais. Ela ainda se presta a ser um vaso de reação, de oxidações, de reações que a porosidade da madeira permite com a entrada de oxigênio e a saída de vapores de água e vapores de etanol e dos outros compostos da cachaça. Lembro também que, como fenômeno, o envelhecimento, além de ser um fenômeno químico, onde nós temos as condições de extração, que é fundamental, temos o fenômeno de transporte, de transferência de massa, e temos a questão da difusão mássica. Então, numa abordagem sobre envelhecimento, nós não podemos deixar de considerar todas essas dimensões do envelhecimento. Sem sombra de dúvida, trazermos a madeira, os especialistas em madeira, em botânica, em tanoaria, em farmácia, na área de farmacognosia, na área de toxicologia, que é fundamental. Gostei muito quando o nosso amigo da Havana, o Hélio, falou sobre segurança alimentar. Toda madeira precisa passar por isso. Não pode sair da bistunta de ninguém a ideia de se pegar qualquer tipo de madeira, fazer um barril, botar cachaça para envelhecer ou qualquer outra bebida alcoólica e sair por aí experimentar. Você pode matar uma pessoa fazendo isso ou várias pessoas. Quero lembrar também que, para aqueles que são da botânica, são das ciências florestais, da engenharia florestal, que, em termos de farmacognosia, o laudo de uma madeira que é obtida numa determinada região não serve para madeiras obtidas em outras regiões com condições edafoclimáticas diferentes. Por quê? Por causa dos diferentes princípios ativos. Por causa disso que eu já me referi. Metabolismo secundário de cada madeira face às condições edafoclimáticas de cada região. Portanto, cada laudo de madeira, laudo toxicológico, laudo farmacológico, laudo bromatológico, só vale para aquela madeira daquela região com condições edafoclimáticas perfeitamente idênticas e para a mesma variedade da mesma espécie vegetal. Bom, tenho muito o que aprender, sou um apaixonado por envelhecimento, estou escrevendo agora exatamente um artigo que vai envolver todas essas questões, já era para estar pronto, mas infelizmente outras questões me chamam e eu ainda não tive o tempo necessário para que as questões de estrutura da madeira, de condições físico-químicas da madeira, a questão de tecnologia de confecção dos barris. Isso eu estou aprendendo todo dia e estou adorando que o Brasil, graças a Deus, começou a dar valor a esse profissional maravilhoso chamado tanoeiro. Eu estou achando que a questão dos bosques de reposição florestal, que é um incentivo, por exemplo, eu tenho ultimamente dito que o alambique tem que diversificar, precisamos ter outras atividades no alambique, e dentre essa diversificação está essa questão abordada pelo Ciriello da reposição de bosques de madeira, de madeiras industriais, de utilização industrial. É um incentivo ao reflorestamento, é um incentivo à ecologia. Preservar a natureza, respeitar a sustentabilidade, esse tripé, o ambiental, o econômico, o social, a produção limpa, justa e solidária, isso é o futuro da nossa cachaça. É o futuro da produção dos pequenos produtores, porque nós trabalhamos principalmente para o pequeno, para aquele que está legalizado, porque precisa se legalizar, para aquele que depende de se organizar em associação, em cooperativa, em consórcio, em condomínio, para poder ter uma atividade autônoma, ser capaz de ganhar a vida com o suor do próprio rosto,
fazer da cachaça o seu negócio. E fazendo da cachaça o seu negócio, ter uma parceria profunda, profícua e necessária com quem planta o futuro, com quem planta árvores, com quem transforma, com o tanoeiro, com o engenheiro florestal, com o professor de biologia, com o produtor de madeiras. Eu agradeço de todo o coração essa possibilidade que vocês me deram de me ouvir. Agradeço mais uma vez ao Zé Otávio a honra de representar a ANPAC nessa fala. E, Fernando, espero que eu tenha dado o meu recado. Muito agradecido a vocês. Obrigado, professor Benjamin. Eu peço, então, ao professor Brito que faça as suas considerações finais. Né? E que também, professor Brito, aproveite, eu pensei que o professor Benjamin não fez nos convite para o Happy Hour. O professor Benjamin não nos convidou para o Happy Hour. E, para quem tiver, o evento tá gravado, vai ser gravado na segunda-feira, já está disponível para quem quiser rever, ou para quem não viu, ter a oportunidade de ver. Por favor, então... O Happy Hour vai ser com o Bem Me Quer, lá de Minas Gerais. Eu estou em Salvador, pode ser lá na Bem Me Quer, lá em Museu Otávio. Muito bem. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, mas eu queria colocar só dois ou três pontos aqui. Me chamou bastante atenção a colocação do Sr. Edson, realmente, dessa busca que já tem sido executada aí em relação a alternativas, e eu creio que esse é o caminho mesmo, e me chamou a atenção, eu já tinha ouvido falar do eucalipto como oportunidade, e eu acredito que uma saída, talvez não seja, vou colocar de uma forma, não seja a mais de sentimento, né, o aspecto sentimental, porque essas questões artesanais vai muito o sentimento, né, como a questão do terroir, a questão do valor intrínseco que não se mede, que é o coração, em resumo. Eu sei que tem muito disso, que vai muito pela própria espécie que se usa, independentemente das características organolépticas, enfim, as características específicas para fazer o tonel ou a própria cachaça. Mas, em termos empresariais, eu creio que a investigação em relação a madeiras que estejam disponíveis para ter uma segurança de produção me chamou muita atenção e eu gostei muito de saber, por exemplo, que o eucalipto é uma oportunidade. Eu não digo que o eucalipto é a oitava maravilha do mundo, que não é. Um monte de problema. Mas é um material que tem mais facilidade de disponibilidade a curto prazo. Não significando que, como foi muito bem colocado pelo colega aí, que deve-se parar com a investigação em relação a plantios de espécies outras nativas, mas que dependem efetivamente de mais tempo. Eu contei o exemplo da candeia, que é uma madeira que com 80 anos dá um óleo apropriado, e com uma madeira com 20 anos não deu o mesmo óleo, deu uma quebra de 30% nas características. Tá? Nesse meio tempo, tem que haver algum outro tipo de alternativa para você não ter que parar, por exemplo, por falta da matéria-prima. Eu achei isso muito interessante como linha estratégica paralela, porque eu sei que tem muito da questão da espécie, que vai muito da questão do jeito próprio de fazer, que vai muito do jeito próprio da madeira, vamos falar assim. Não sei se eu me fiz entender. A outra questão é o seguinte, eu não sei até que vocês mencionaram, ou para pensar, mas existe uma hipótese aqui também, uma eventual prospecção de madeiras na Amazônia, junto às serrarias na Amazônia, nos seus resíduos. Eu não digo necessariamente para fazer as aduelas, mas eu não sei até que ponto também se trabalha com extratos, eu não sei se é um problema de legislação, eu não falo da questão da relação, mas a ativação de bebida é permitida desde que você comprove com certificação, origem, característica do material, o processo de obtenção do extrato para você fazer alguma ativação, até como oportunidade de você ter olfato diferente, trabalhando com diferentes madeiras. E aí, a Amazônia tem um problema seríssimo ambiental, que é a deposição de resíduos de serraria. Não necessariamente as serrarias clandestinas, tem um monte, mas tem serrarias muito sérias, tem empresas muito sérias trabalhando na Amazônia,
que produzem madeira e o rendimento de madeira serrada é apenas de 40%. O resto é resíduo. E pode surgir até materiais com dimensões que poderiam ser utilizados também para fazer os próprios tonéis. Essa é uma sugestão que eu faço, também como alternativa de se buscar matéria-prima para fazer os tonéis. E tem um aspecto também que eu acho importante na colocação do Fernando Leite, que são os outros aspectos que têm que ser envolvidos. Eu colocaria mais um, Fernando, a questão da ação de micro-organismos nesse ambiente ácido, na combinação madeira-cachaça. Deve existir algum mecanismo de desenvolvimento de algum tipo de micro-organismos adaptados a pHs baixos, que possam, eventualmente, estar contribuindo também com esse quesito de qualidade da cachaça. Porque a madeira, intrinsecamente, tem muitos micro-organismos, mesmo em condições, depois do termotratamento, ela vai embora. Mas a madeira natural, mesmo seca ao ar, ela ainda mantém uma pequena microfauna que, eventualmente, pode ser explorada também. E foi colocado por você também, não sei se foi você, foi o seu Edson, não sei exatamente quem falou, a questão de ter Não foi o Fernando, não, foi o Benjamin, perdão. Quando eu falei Fernando, substituiu o Benjamin as duas vezes. O Benjamin mencionou a questão de um outro mecanismo de mensuração que eu acho interessante, que é a questão chamada de superfície útil de interação com a cachaça, que não é só a parte externa, não, porque tem muito microporo, muito macroporo, que é onde a bebida vai e ela vai e volta. Ela vai e volta, ela vai buscar e traz. Qual que seria uma índice de superfície útil para essa interação, que não é só a parte visível da madeira. Tá? E, finalmente, eu gostaria de agradecer. Eu fico feliz do Marcelo ter podido entrar. Eu conversei com o Fernando anteriormente. Eu falei, Fernando, você conseguiu o Marcelo, mas eu acho que ele virou um empresário aí de alto nível internacional, e eu acho que ele não vai querer cachaça, só está tomando atualmente. Mas eu percebi que ele continua com um grande e eterno apaixonado pela ciência, pela pesquisa. Tenho certeza que vocês precisarem do aporte dele para pegar a experiência dele, ele tem uma experiência de internacional, como ele mencionou, de conhecer um pouquinho a coisa lá fora. E a bicicleta dele ainda não ferrujou, não, pelo jeito. Não só o jeito de pedalar, mas a bicicleta dele também está boa, pelo que eu vi. E eu tenho certeza que ele se coloca à disposição para apoiar-nos em alguma iniciativa. Eu tenho só, de fato, para finalizar, eu tenho uma experiência já de mais de uma década atrás de trabalhar com um segmento muito parecido com o de vocês. Eu não sei quantos tanoeiros tem no Brasil, só para ter ideia. Não se sabe? Não se sabe. Tá. Nenhuma ideia? Quanta ideia? São centenas, milhares? Não se tem a dimensão? Não sei se o Cláudio teria alguma ideia. Eu não tenho ideia. Tá. Mas talvez sei lá, dando um chute aí, umas 50, 60 tanoarias maiores, né, de maior importância. Perfeito. É um número muito parecido com um grupo de empresas que eu atuei há uns 10 anos atrás, que produção de resina de pinos. A resina de pinos é muito parecido com o métier de vocês. Eu não sei se vocês sabem que o pino faz uma resina que produz uma série de medicamentos, colas, usa para fazer chicletes, pneu radial, etc. E tal. E o Brasil é o segundo maior produtor mundial, para variar, só perde para a China. E eles eram bastante, não desorganizados, mas não tinham uma rede de conexão. Eu tive a oportunidade, há uns 25 anos atrás, de trabalhar junto a esse grupo durante uns 8 anos. E hoje eles competem pau e pau com a China. Tá? E ganhando muito dinheiro pela organização da cadeia. Então, a motivação técnica, ela tem que se expandir para uma motivação que vocês têm, com certeza, tem esse evento aqui, por exemplo, uma oportunidade muito rica para essa união de esforços, né? Eu acho fantástico isso, viu, Fernando? Cumprimentar você, os organizadores, porque é por aí mesmo. Para acesso a financiamento, etc. E tal. O FINEP, o próprio BNDES tem portas abertas para coisas que chegam realmente com aproximação organizada, com metas claras. E nesse trabalho dos usinadores, hoje eles têm material genético que está produzindo 2, 3 vezes mais resina do que há 30 anos atrás, por conta dessa organização.
eu participei das primeiras reuniões, era um quebra-pau direto, era um reclamando do outro, atropelando o mercado do outro, tá? Hoje eles conseguem se unir, exportam e ganham muito dinheiro com essa exportação. É um exemplo que eu lembrei agora, porque me parece um perfil muito parecido com o de vocês. E para o Benjamin, eu tive a oportunidade de orientar uma aluna, uma farmacêutica, bioquímica, justamente na busca de princípios ativos dos extratos de madeira, e ela chegou até a detectar produtos antitumorais, tirado de cabreúva, de coisas desse tipo aí, aqui na Unicamp, com valores bastante interessantes, com testes aí em células tumorais, assim por diante, só para... Eu lembrei também desse fato aí. Bom, falei demais, eu falei para o Fernando e para o professor falar demais, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter podido contribuir, mas com certeza a chegada do Marcelo foi providencial e ele tem condições aí de aportar a vocês com mais informações a respeito, certamente, inclusive apontar para vocês alternativas de especialistas, porque tem toda a parte da análise química, a parte da análise sensorial, nós temos um componente interessante, colegas interessantes, que pode ser até apoiar vocês em alguma iniciativa mais tecnológica que vocês queiram conduzir. O Marcelo, tem certeza, ele pode deixar uma brecha na agenda dele aí para dar uma palhinha para vocês. Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima vez. Muito obrigado. Ô, Fernando, eu poderia falar só um segundo? Primeiro o seguinte, eu acho que eu vou deixar os agradecimentos para o Fernando, mas eu gostaria de simplesmente afirmar que foi ele, o Fernando Leite, foi o principal idealizador desse evento. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado. Vamos para o happy hour, né, gente? Vamos organizar a cadeia, que tem muitos cabeças pensantes. Acho que a gente precisa, né, professor Brito? O senhor colocou aí, a gente é muito alentadora, né, a sua exposição e encerrar dispondo outras cabeças pensantes para vir conversar com a gente. Acho que nós precisamos arrumar meios mais inteligentes e menos desgastantes, mais efetivos do que grupo de WhatsApp para trocar ideias, né? Trocar ideias e formar a rede de pensamento e de construção de projetos para a gente avançar e dar mais um salto aí com a nossa mais legítima bebida brasileira, respaldada pelos sabores da Tanuari. Vamos para o happy hour, então. Muito obrigado a vocês e até breve, se Deus quiser. Até breve. Um abraço a todos. Valeu, Marcelo. Acho que ele saiu. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau.